Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai gravar a nossa segunda videoaula, né? Sobre síntese e indicação dos compostos orgânicos 2, tá ok? De novo é uma revisão, porque ali pelas minhas anotações vocês já viram esse tipo de reação na sala, mas vamos revisar, tá bom? Então vamos lá, aula de hoje. Reação de eliminação, conceito, tipos e exemplos, ok? Reação de eliminação, inverso da reação de adição, né? Eu vou eliminar os átomos e voltar com a dupla. São reações onde alguns átomos ou grupos de átomos são eliminados da molécula. As principais reações desse tipo são constituídas pela perda de dois átomos adjacentes, né? Um ao lado do outro, e a formação da dupla ligação. Tem grande importância na indústria, são muito utilizados na produção do polietileno, que é a grande fonte de matéria-prima para a obtenção do plástico. Aqui a gente tem os principais tipos: eliminação de hidrogênio, eliminação de halogênios, eliminação de água, né, que a gente chama de desidratação, eliminação de halogeno-hidretos e eliminações duplas e eliminação de átomos ou grupos afastados. Então, vamos ver um pouquinho sobre cada uma e alguns exemplos, ok? Então, vamos lá. Eliminação de hidrogênio, ou também chamado de desidrogenação. Nesse tipo de reação, a gente elimina dois átomos de hidrogênio de carbonos vizinhos. Então, assim a gente consegue converter, né? Gordura saturada em insaturada, álcool em cetona ou aldeído através do processo de oxidação, alcanos em alcenos, aminas em nitrilas, né? A gente consegue converter uma substância em outra somente eliminando o átomo de hidrogênio da estrutura original. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Eu tenho o etano. Na presença de calor, ele elimina, né, dois átomos de hidrogênio. E aí eu vou formar quem? Ó, dupla ligação, e eu, como produto eu tenho o eteno e liberação de gás hidrogênio, tá? Outro exemplo, propano. De novo, presença de calor, eu vou eliminar dois hidrogênios sempre de carbono vizinho. Olha lá, eliminei um hidrogênio desse carbono e o outro hidrogênio desse, voltei com a dupla ligação, a molécula volta a ficar estável. Eu tenho um alceno, né? Eu saio de um alcano, vou para um alceno e liberação de gás. Eliminação de halogênios, né? Ocorre a eliminação de halogênio, flúor, cloro, bromo ou iodo, e retorno a dupla ou tripla ligação na molécula. Esses halogênios, eles são eletronegativo, né? Então, a gente tem que facilitar a sua eliminação através de um elemento que seja eletropositivo. Por isso, os metais, né, como por exemplo o zinco, ele é muito utilizado nesse tipo de reação, porque ele é eletropositivo, ele vai atrair o halogênio, que é eletronegativo. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, brometo de etileno, é conhecido como um dialeto. Por quê? Porque ele tem dois halogênios na estrutura. Quando ele reage com o zinco, vamos ver o que ele vai formar, ó. Dois halogênio, mais zinco, álcool, eliminação de dois átomos de bromo. Como fica? Quando sai o bromo daqui, ó, né? Eu voltei com a dupla ligação, formei um alceno, né? E liberei esse composto aqui, né? Brometo de zinco. Eliminação da água, né? Ou desidratação. Aqui ocorre a eliminação de água, né? É o inverso da hidratação. Quando eu estou hidratando, eu estou adicionando água. Desidratando, retirando água. No caso do álcool, ele pode sofrer dois tipos de desidratação. Ele pode sofrer a intramolecular, quando a reação se dá na própria molécula de álcool, ou
Intermolecular, quando a reação acontece em duas moléculas do mesmo álcool, e o produto formado aqui é um éter. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma desidratação intramolecular. Vamos ver o que acontece. Eu tenho um álcool primário, o etanol, na alta temperatura, 170 graus Celsius, presença de ácido, né, meio ácido. Um carbono vai eliminar a hidroxila, essa ligação hidroxila-carbono ela se rompe e o carbono vizinho vai perder um hidrogênio, né? Eu vou liberar água, porque hidroxila mais hidrogênio forma o quê? Água. E para a molécula ficar estável, volta a formar a dupla ligação. Então, eu tenho como produto um alceno mais água. Ainda sobre a intramolecular, né? Cadeias maiores, né? Seguem a regrinha do Side-Safe, ou seja, carbonos menos hidrogenados tendem a perder hidrogênio com mais facilidade. Então, aqui, ó, eu tenho um álcool secundário, ó, a hidroxila tá aqui, né? No carbono secundário. Eu tenho dois carbonos vizinhos a esse carbono aqui que tem a hidroxila. Quem é que vai perder o hidrogênio? É o carbono menos hidrogenado, ó, né? Então, é esse aqui, tá? Então, esse carbono perde hidroxila e esse o hidrogênio. Então, tá aqui, 170 graus, meio ácido, né? A ligação hidroxila-carbono se rompe, o hidrogênio do lado também sai. Como produto, eu tenho quem, ó? Um alceno, ó, a dupla ligação aqui, mais água. Desidratação intermolecular, duas moléculas do mesmo álcool reagem. O que eu vou formar? Olha só, quando a reação acontecer, essa molécula, que tá vendo que é o mesmo álcool, eu tenho duas moléculas de quem aqui? De etanol. Então, uma molécula, ela perde quem? O hidrogênio. Esse carinha aqui vai embora. E a outra molécula perde quem? Hidroxila, certo? Então, vamos lá, ó. Hidrogênio mais hidroxila vão formar o quê? Água. Tá aqui, né? E o que sobrou? Esse oxigênio se liga nesse carbono. E o resultado dessa reação é quem? O éter, né? Então, aqui, ó, quando a desidratação é intermolecular, ocorre a interação entre duas moléculas do mesmo álcool e como produto eu tenho o quê? A formação de um éter. Por quê? Esse oxigênio vai fazer uma ligação com esse carbono e o resultado é o éter. Então, observação, uma molécula de álcool, ela vai desidratar intramolecular e vai ter a formação do alceno. A desidratação ocorre dentro da molécula. Duas moléculas de álcool, desidratação intermolecular e como produto eu tenho um éter, tem uma interação entre as moléculas. Álcool primário tende a sofrer desidratação intermolecular e produzir ésteres. Por quê? Porque a hidroxila está no álcool primário, está ali no primeiro carbono, né, gente? Então, é muito fácil ele interagir com outra molécula. Ao contrário do álcool secundário e terciário, que a hidroxila está lá no meio da cadeia. Então, ela tem que se reestruturar para se ligar a uma outra molécula. Então, para ela é mais fácil o quê? Formar a dupla ligação e formar um alceno correspondente, tá? Outro tipo de reação, eliminação de halogenidretos, né? Ou desidrohalogenação. Então, esse tipo de reação ocorre por meio da ação de uma base e solução alcoólica. Por que eu preciso da base, né? Para depois reagir e neutralizar o ácido que é formado, né? Então, a base, na verdade, ela serve para eliminar o ácido do meio, tá? Então, olha aqui, ó, eu tenho o halogênio e o hidrogênio do carbono vizinho, né? Então, esse carbono perde o bromo, que é o meu halogênio, e o carbono vizinho, sempre o carbono vizinho vai perder o hidrogênio. Aí eu tenho como subproduto o ácido.
E o produto principal é o meu alceno, porque quando saiu o bromo e o hidrogênio, eu formei quem aqui? A dupla ligação. As reações de desidrohalogenação em cadeias com 3 ou mais átomos de carbono, elas também seguem a regra lá do site CEF, carbono menos hidrogenados tendem a perder hidrogênio com mais facilidade. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho um haleto com 4 átomos de carbono, né? Esse carbono vai perder o meu halogênio. E esse aqui vai perder o hidrogênio. Por quê? Porque se eu comparar esse carbono, né? Lembrando que quem vai reagir são os carbonos vizinhos ao carbono que detém o halogênio. Então, eu vou comparar esse com esse. Esse aqui é menos hidrogenado, então ele vai perder o hidrogênio com mais facilidade. Né? Ó, menos hidrogenado. Então, eu liberei o bromo, liberei o hidrogênio, voltei com a dupla ligação, formei meu alceno e liberei ácido, que depois, né, vai ser aí neutralizado com a base. Múltiplas, né, eliminações múltiplas, quando a reação de eliminação ocorre 2 vezes na mesma molécula. Geralmente ocorre a eliminação de mais de 2 átomos da mesma molécula. Ocorre a formação de duplas ligações, até mesmo uma tripla ligação. Depende de quem vai liberar o átomo, tá? Que vai ser eliminado. Então, aqui tem alguns exemplos, tá vendo? Ó, aqui, esse carbono, ele detém 2 halogênios, né? Tem 2 bromos ligados nele. Então, ele vai perder os 2 bromos. E o carbono menos hidrogenado, que é esse aqui, vai perder os 2 átomos de hidrogênio. Para voltar a estabilizar aqui, eu vou precisar de uma tripla ligação. Então, quando eu formei a tripla, os 2 carbonos voltaram a ter 4 ligações, né? E eu liberei aí 2 moléculas do ácido, certo? Por que 2? Ó, aqui formou uma e aqui formou outra, tá? Um outro exemplo. Calor e catalisador. Eu vou eliminar 4 átomos de hidrogênio. Então, eliminei um daqui, certo? E um daqui, ok? Liberei um daqui e um daqui, ou seja, cada átomo de carbono desse aqui liberou um átomo de hidrogênio. Então, como é que eu vou fazer para estabilizar, né, gente? Ó, formei uma dupla aqui, pronto. Todos os carbonos da estrutura estão aí com 4 ligações e liberei, né, 2 moléculas do gás, tá? Eliminação de grupos afastados. Quando eu tenho grupos afastados, como é que eu faço para a molécula voltar à estabilidade? Como é que eu faço para os carbonos voltarem a ter 4 ligações? Eu simplesmente, olha lá, fecho a cadeia, né? Então, eu tinha um bromo num lado, é como se isso aqui tivesse aberto, né? Eu tinha um bromo numa ponta da cadeia e o outro bromo na outra ponta. Na presença do zinco, a gente coloca esses 2 aqui para dizer que tem zinco em excesso, a gente eliminou os 2 átomos de bromo, certo? Para a molécula ficar estável, esse carbono se ligou nesse aqui. E aí eu fechei a cadeia, tá vendo, ó? Aqui eu tenho o quê? Um cicloalcano, né? Um hidrocarboneto de cadeia fechada. E liberei aí um metro de zinco, certo? Então, por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre reação de substituição. Não esqueçam, né? Tem lista de exercícios sobre a aula de hoje na pasta de tarefas. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e conseguido entender. Qualquer dúvida, eu estarei online no horário de aula para tirar dúvidas, certo? Até mais, gente!